Crescer espiritualmente não é opcional, é necessário. Graça e paz aprofundados, vocês são os aprofundados, aqueles que buscam aprofundar na palavra de Deus e juntos nós vamos descer cada vez mais fundo no entendimento desse complexo que é o Senhor Jesus, o nosso soberano Deus. Mas antes de falar sobre o capítulo de hoje, já se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe e comente aqui embaixo. E lembrando, todos os dias, 5 AM, onde a gente estuda essa palavra às 5 horas da manhã. Links estão aqui na descrição. E Hebreus 6, ele é um dos capítulos mais profundos de todo o Novo Testamento. O que ele fala? Ele vai falar aqui sobre maturidade espiritual, responsabilidade na fé, o perigo da apostasia e, claro, a esperança firme que a gente tem em Cristo Jesus. Então esse capítulo 6 aqui, meia dúzia, é um capítulo que ele vai confrontar e ao mesmo tempo ele vai trazer consolo para a gente também. Ele chama a gente para crescer em fé e para perseverar. Bom, então eu selecionei alguns trechos aqui para a gente aprofundar nesses trechos, para a gente comentar aqui eles para vocês. Geralmente o versículo 1 eu estou falando dele, né? E em Hebreus não foi diferente. Selecionei também o versículo 1, que diz assim, ó: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Então esse versículo aqui, ele é um convite, está sendo um convite direto. O que ele está dizendo aqui? Não fica parado, não seja uma pessoa infantil na fé. Não fica repetindo o ciclo, né? Os ciclos de problemas, de pecados. Avança. A fé não é um lugar para você chegar, colocar seu carro, igual os carros estão ali, ó, e estacionar. Não, ó, o carro estacionado ali. A fé é um caminho para você trilhar. A fé é uma estrada, uma turnpike, uma autoestrada. E o cristão maduro, ele não é o que sabe mais. O cristão maduro é o que avança mais. Amém, irmão? Trecho 2, selecionei aqui alguns pontos dos versículos 4 a 6. Então vou ler aqui alguns pontos, começando no começo do versículo 4, que diz assim: ora, para aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, experimentaram a bondade da palavra de Deus, caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então esse aqui é um texto difícil, texto que você precisa ler, meditar, aprofundar, como diz o nosso canal, mas não é para condenar, é um alerta, não é uma condenação, está alertando aqui. O que o autor de Hebreus, que na minha opinião é o apóstolo Paulo, mas a gente não tem provas, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quem provou de Deus de verdade, quem experimentou do Senhor, quem foi tocado, iluminado, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, não pode brincar com a fé, porque a fé não é um jogo, a salvação é séria, a eternidade é real, existe céu, existe inferno também, tá? E abandonar Cristo, depois de conhecer Cristo profundamente, é um perigo eterno. Então você que está desviado, cuidado. Desviado é igual a condenado, é igual a ímpio. Ok? Vigia, varão. Trecho 3, versículo 10, está assim, ó. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-lo. Isso aqui é muito precioso. Deus está dizendo o que aqui nesse versículo 10? Ele está falando o seguinte: eu vejo, eu lembro, eu registro, eu não esqueço do serviço de vocês, eu não esqueço das lágrimas aqui de vocês, nem do amor que vocês despenderam. Gente, Deus não fica devendo ninguém. Deus sempre retribui o dobro, né? E nada em vão, nada se perde, nada vai passar despercebido dele, tá? O céu tem memória, o céu tem olhos e eles estão olhando tudo e abençoando tudo e também trazendo juízo para tudo, ok? E finalmente o trecho 4, lá no finalzinho, versículo 19, o penúltimo, que diz assim: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então, esse aqui é um dos versículos mais lindos da Bíblia, a esperança firme, segura, né? A nossa esperança, como diz aqui, ela é uma âncora. Nossa esperança não está presa a sentimentos, ela não está presa a circunstâncias. A nossa esperança está presa na presença de Deus, no interior do véu. O que tem no interior do véu? É Ele, Jesus.
Então, quando tudo está bagunçado, está uma bagunça mesmo, é a esperança que mantém você de pé. E essa esperança é Ele, o nosso Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmão? Bom, então concluindo aqui, Hebreus 6, maravilhoso, que capítulo incrível. Hebreus 6 nos chama para crescer espiritualmente. Então não é tempo mais de viver de leitinho espiritual. Isso é coisa de criança espiritual. É tempo de avançar. Esse capítulo nos alerta sobre abandonar a fé, o perigo de abandonar a fé, mas ele traz consolo, esperança. Ele está falando, Deus não esquece do nosso amor. E afirma para a gente aqui, com todas as letras, a esperança é nossa âncora firme. E essa âncora está presa dentro do Santo dos Santos, onde Cristo entrou lá por nós, como está na palavra. Então, se você está em Cristo, o seu futuro está seguro. Se você não está em Cristo, seu futuro não está nada seguro, está muito inseguro. A sua salvação em Cristo está garantida, se você está nele. Então, volte para Cristo Jesus. Tá? Volte. A sua esperança na eternidade é somente Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que você busque Jesus, reencontre Jesus e caminhe com Ele até o fim dos tempos. Estamos juntos até depois do fim. Lá na eternidade, nós vamos nos encontrar. Que Deus te abençoe.